Nas cores cinza, azul, vermelho e roxo, a imagem passa pelas letras do título. Em fundo branco, ponto de vista. Abaixo, 3 círculos sobrepostos formam um diagrama. William França, apresentador. Houve um tempo, não muito distante, em que falar difícil era sinal de poder. Textos cheios de jargões, expressões técnicas e frases longas eram a norma em muitos ambientes, especialmente em órgãos públicos, no meio político e no meio jurídico e até no mundo acadêmico. Ser entendido por poucos conferia uma certa aura de autoridade. Quanto mais complexo, mais respeitável parecia o conteúdo. Mas os tempos mudaram. Hoje nós vivemos na era da informação, em que a quantidade de dados que recebemos diariamente é imensa. A clareza e a objetividade na comunicação deixaram de ser uma opção e agora são uma necessidade. Portanto, não basta mais parecer inteligente, é preciso ser compreendido por todos. E a linguagem simples, portanto, surge como uma ferramenta poderosa dessa inclusão. Instituições públicas e privadas já perceberam isso e, aos poucos, estão adotando a linguagem simples em seus comunicados, contratos, leis e até em conversas diárias com o público. É uma questão de cidadania e de respeito. Linguagem simples e cidadania. Mas, afinal, o que é essa tal linguagem simples? Estamos mesmo conseguindo mudar esse ranço cultural? Os órgãos públicos estão comprometidos mesmo com essa mudança? Para nos esclarecer sobre esses pontos e vários outros, o Ponto de Vista recebe uma das mais respeitadas e referências sobre a linguagem simples no país, Heloísa Fischer, educadora e comunicadora, cofundadora da Rede Linguagem Simples Brasil e fundadora da Comunica Simples. Heloísa, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Muito obrigado, William. Nossa, essa sua fala de abertura aí, fiquei pensando, tenho que imprimir e mandar fazer um pôster. Que maravilha, né? Essa apresentação que você fez. Obrigado. Mas é essa a ideia. Explica pra gente, pro nosso telespectador, o que é essa tal de linguagem simples. Linguagem simples, ela é, na verdade... Heloísa Fischer, educadora e comunicadora. Coisas, né? Dependendo de por onde você olha ela, né? Você pode olhar como um movimento social, como uma causa. Todo mundo tem o direito de entender as informações que orientam o dia a dia, né? A gente tem esse direito. Então, é um movimento que defende o direito de entender as informações. E ele está presente em muitos países há várias décadas. Eu gosto de ancorar a linguagem simples na causa, porque a técnica, né, o conjunto de boas práticas que deriva dessa causa, é uma técnica de comunicação que tem esse conjunto de boas práticas que se chama linguagem simples. Do ponto de vista da técnica, o objetivo é a gente elaborar textos, que ela é basicamente para texto escrito, né? Mas esse texto escrito também pode ser falado. Mas, enfim, elaborar textos que sejam mais fáceis de ler, mais fáceis de entender e que apoiem a ação das pessoas, né? Vou te dar uma definição que é recente da norma técnica ISO, porque a linguagem simples agora tem uma norma técnica ISO. Primeiro internacional e já temos em português, né, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Então agora ela tem um padrão. Ela tem um padrão. Então, no padrão ISO, a definição de linguagem simples é a seguinte: comunicação na qual texto, estrutura e design são tão claros que a pessoa a quem o público, né, a quem aquela comunicação se destina, consegue com facilidade encontrar a informação de que precisa, entender essa informação e saber como usar a informação. Então, Heloísa Fischer, educadora e comunicadora. A técnica de comunicação, ela está baseada primeiro na relevância. Essa mensagem que você está passando aqui, ela é adequada, ela é relevante para esse contexto? É disso que a pessoa está precisando aqui nesse momento? Ou é alguma informação acessória que só está meio que poluindo a leitura? Ela precisa ser fácil de encontrar. Quantas vezes nós não recebemos documentos, mensagens, até mensagem de WhatsApp, que é enorme e a informação de que você precisa, ela está lá perdida no meio. A linguagem simples diz o seguinte: olha, a informação tem que ser fácil de encontrar. Depois, é óbvio, ela tem que ser compreensível, ela precisa ser fácil de ler. E aí a gente entra no nível que a gente pode
pensar, refletir sobre as palavras que nós usamos, mas basicamente, na minha percepção, a estrutura das frases. A gente se acostumou mal, com mau hábito de escrever, né? E nós somos obrigados a ler, porque alguém escreveu, frases que são extremamente longas. Não é incomum, William, você achar num site de uma informação pública uma frase oferecida ao cidadão com 60, 70 palavras. Não tem como. Você não consegue guardar, né? Então, assim, a estrutura da frase e, por fim, a linguagem simples, que eu acho que na verdade, é o princípio de tudo, né? O fim, mas é o recomeço também. A informação, ela precisa apoiar a ação de alguém, especialmente na área pública. Você está passando uma informação porque a pessoa ou vai ter que tomar alguma atitude, ou ela vai criar um juízo, um critério a respeito das coisas, ela vai embasar algum tipo de ação na pessoa. Heloísa Fischer, educadora e comunicadora. Dessa ação. Temos que privilegiar na hora de construir a nossa mensagem. Então, como técnica de comunicação, ela tem, digamos assim, esse escopo. Muitas pessoas, quando ouvem falar de linguagem simples, elas acham que é trocar uma palavra pela outra. Ah, não posso usar aqui linguagem simples aqui na minha produção textual, porque eu tenho uma área aqui muito linguagem técnica, simples e cidadania. Uma nomenclatura muito específica, e a linguagem simples vai me obrigar a trocar isso aqui. Na linguagem simples não é isso, né? A linguagem simples está te pedindo para você ter uma postura diante da sua comunicação. Se você trabalha com vocabulário técnico e não tem como trocar, pelo menos dá uma explicada. Se o público a quem você está se destinando não vai ter aquele conhecimento prévio. Se precisar dessa informação técnica, né? Exatamente, né? Se for necessário. Mas eu gosto de pensar assim, quando você tem, por exemplo, duas médicas conversando entre elas usam o vocabulário mais técnico possível. Agora, na hora que essa médica for comunicar à paciente qual é a doença dessa paciente, aí ela tem que usar uma linguagem que esteja adequada. Então, o que a linguagem simples nos desafia é a gente considerar o tempo inteiro a nossa leitora, o nosso leitor. Mas eu acho que a linguagem simples ela tem também mais dois aspectos. Primeiro, ela requer uma mudança cultural. Porque não é assim, né? Você aperta um botão, aí você passa a escrever de uma maneira diferente, passa a se comunicar de uma maneira diferente. Aquilo que eu citei, né? Que tem que mudar a chave e isso é um processo, né? Exatamente. Então, eu gosto de situar a linguagem simples como um processo de gestão de mudança, porque ela é individual, sem dúvida, mas ela é também coletiva, ela é organizacional. E, por fim, eu gosto muito... Só um parêntese nesse, porque não adianta eu enquanto servidor ou funcionário, tomar uma decisão sozinho se aquilo não repercute, né? Então fica o meu texto desconexo ou a minha informação desconexa de um todo, né? Com Tem certeza. que estar organizado e ser orgânico no sentido de um fluxo interno, né? Haver meio que todo mundo está mais ou menos na mesma página do porquê que isso está acontecendo. Né? O porquê. Por quê? Por que tem que trocar? Né? Qual é, né? Eu adorei que você usou tudo no verbo passado, né? Houve um tempo, né, em que a comunicação bonita era a comunicação complicada, né? Mas, por fim, só um último aspecto, eu gosto muito, William, da definição que uma figura muito relevante na linguagem simples, na Argentina, a juíza Maria Lorena del Moral, é conhecida como juíza Lola. A Lola diz o seguinte: a linguagem simples é um modo de trabalhar. E ela está falando do ponto de vista do Poder Judiciário. Heloísa Fischer, educadora e comunicadora. Qual é o seu lugar na produção de informação? Qual é o lugar, no caso, né, no setor público? Qual é o lugar do cidadão? Se a gente ampliar o escopo e pensar também nas relações de consumo, né, qual é o lugar do consumidor? Né? Então, assim, eu te diria que a linguagem simples é um movimento, é uma técnica, é um processo de gestão de mudança, é um processo e é um modo de trabalhar. E é uma questão de cidadania? Sem dúvida alguma. É uma questão de cidadania e ela é também uma questão de conformidade. Porque nós temos uma série de normativos, de leis, de portarias que já há muitos anos determinam que a informação tem que ser transmitida, se a gente, né, pensar no setor público,
que essa informação tem que ser transmitida de um jeito que as pessoas compreendam. Está, por exemplo, no manual da Presidência da República, está nas recomendações da Lei Complementar 95, das boas práticas da redação de leis, né? Você tem que usar um vocabulário adequado, precisa de uma certa concisão. Então, assim, agora, na cultura brasileira, a gente está ainda num processo de assimilar isso. Por quê? Os normativos, talvez eles, né, eles fossem mais genéricos no sentido, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, a LAI, ela fala que a informação tem que ser clara e fácil de entender. Mas é uma lei recente até. É de 2011, 2012, né? Ela entrou em vigor em 2012, né? Se a gente for pegar, por exemplo, uma mais antiga, o Código de Defesa do Consumidor, que é dos anos 90, também está lá no Código de Defesa do Consumidor. A informação tem que ser clara e compreensível. Mas aí você fala assim, mas me diga uma coisa, o que é o compreensível para você? Ou o que é o fácil de entender para você? Eu acho que a contribuição desse movimento, né, que em inglês se chama Plain Language, e aqui no Brasil, né, que é um movimento que é global, está presente em muitos países, há muitas décadas. Nasceu na Inglaterra? As origens, quando você vai olhar mais ou menos, né, esse uso, porque em inglês eles têm uma expressão que é in plain English, que é equivalente ao que a gente chamava, que eu nem tenho visto isso muito sendo mais usado, de fala aí em português claro. Não é? Heloísa Fischer, educadora e comunicadora. Então, existe uma expressão in plain linguagem English. simples e cidadania. Mas esse movimento Plain Language, a gente consegue ver as primeiras referências a ele ali pela década de 40, 50, em países de língua inglesa. Reino Unido, Estados Unidos, né, movimentos de servidores públicos. Né? No Reino Unido, por exemplo, acho que foi em 50 e pouco, 54, que um certo servidor público resolveu lançar um livro das palavras e questionando essa questão, né, da comunicação com o público. Então, é um movimento e uma prática de elaboração de produção textual com vistas à cidadania, ao pleno exercício da cidadania, primeiro em países de língua inglesa, que a gente vê organizado, porque, William, o problema dos textos difíceis de entender, ele é universal, não é? Ele é universal e atemporal. É mesmo que a gente sabe que a nossa língua, a língua portuguesa, ela é um pouco mais rebuscada, por exemplo, do que o inglês. O inglês é muito mais objetivo e sintético, né? Sim. O português tem uma quantidade imensa de palavras, de sinônimos, que podem ser usados para rebuscar, para empolar ou para dar um certo ar de erudição. E o inglês já não é tanto, né? Mas o nosso desafio ainda parece ser um pouco maior, justamente pela característica da nossa língua, não é? Eu acho que tem a característica da língua porque, por exemplo, o português é uma língua que tem muito mais palavras polissílabas do que o inglês, por exemplo. Né? No inglês as palavras elas são menores. No português as palavras tendem a ser maiores. Né? E Heloísa Fischer, educadora e comunicadora. Pesquisa com rastreador ocular, que é para você ver onde é que as pessoas fixam o olhar quando estão lendo. Pesquisas mostram que as pessoas, de uma maneira geral, as pessoas tendem a pular as palavras que são maiores. A gente busca na nossa leitura, a gente privilegia na nossa leitura fixar o nosso olhar em palavras menores. Então, por exemplo, uma língua como o português, a gente vai ter uma incidência maior de palavras polissílabas, né? E a gente sabe que isso tende a trazer alguma exigência adicional de quem está lendo a gente, não é? Mas então, o movimento ele começa nesses países de língua inglesa, mas ele também vem para a América Latina, vai para outros países nórdicos, né? Aqui na América Latina, por exemplo, a gente teve México aderindo como política pública do governo federal no início de 2000, tipo 2004, eu acho que era 2004. Aí depois a gente tem um movimento na Colômbia de uso de linguagem simples no atendimento ao cidadão, ali em torno de 2013. A gente tem redes de linguagem simples sendo criadas institucionais, reunindo instituições públicas que querem promover uma clareza nessa comunicação mais direta e objetiva com o cidadão, no Chile, na Argentina, no Uruguai, né? Na própria Colômbia, que começou como um programa de governo, mas isso também recebe a adesão de outras instituições. E aqui no Brasil, como é que está isso? Esse processo? Olha, para usar um português popular,
A linguagem sendo simples direta e simples. está bombando, né? A gente está num momento de muita agitação. É muito interessante o que acontece no Brasil. Recentemente inclusive, houve um evento aqui na Câmara dos Deputados, uma maratona de linguagem simples para a cidadania, que a gente teve inclusive a participação do presidente da Associação Internacional de Linguagem Simples, que foi um copromotor do evento, mas o presidente, ele falou, bem, eu tenho que olhar o que está acontecendo no Brasil. Ele mora na Itália, mas ele é da Holanda. Ele veio exclusivamente para isso, para entender o que está acontecendo no Brasil, porque se por um lado a gente olha assim, né, a linguagem simples é meio vovó, né, porque ela já tem muitas décadas, tipo 80 anos. O nosso país aderiu de uma maneira estruturada há menos de 10 anos. Né, esse movimento, quando eu comecei a fazer minhas pesquisas nessa área de linguagem simples, foi em 2016. Eu despertei para essa temática naquele ano de 2016. Logo depois você publicou um livro que é Exato. Considerado o primeiro livro referência em língua portuguesa sobre a questão da linguagem simples. O nome do livro? Clareza em Textos de Governo Eletrônico, uma questão de cidadania. Está à venda, se precisar comprar? Sim, está à venda a versão digital, porque a impressa esgotou e esgotou. Quem tem de colecionador atualmente. Isso é bom. Mas quando eu comecei, então, a me interessar por essa temática, em 2016, que eu fui fazer levantamentos, né, porque eu descobri a temática e eu vinha de uma atividade profissional numa outra área, na área da cultura, durante muitos anos, na área da música. Então, quando eu descobri a temática da linguagem simples, a minha primeira percepção foi a seguinte, William, eu falei, bem, esse assunto linguagem simples e cidadania no Brasil. Porque se a questão é um movimento para facilitar a comunicação, em grande parte a comunicação pública, né? Nós temos uma população a maioria absoluta da população brasileira tem problemas de habilidade, né, de habilidade leitora, tem problemas em ler e escrever, mas em ler. Eu imaginei assim, bem, isso aqui deve ter muita gente trabalhando com isso aqui no Brasil. Isso em 2016. Heloísa Fischer, educadora e comunicadora. Eu quero entender direito o que tem aqui. Então, que foi numa pesquisa de especialização em ciências sociais. E aí eu percebi que não tinha. Naquela ocasião, eu consegui identificar o trabalho de uma professora e pesquisadora da Escola de Comunicação da USP de São Paulo, mas remotamente, década de 90, começo de 2000, né, início ali de 2010, ela já não estava mais trabalhando com isso. Um programa do governo federal, eu acho que era o programa era um programa de gestão pública, enfim, esqueci o nome do programa, mas que tinha lançado dentro desse programa, que era um programa de revisão de processos, acho que dentro do âmbito de digitalização, tinha lançado um manual que chamava, acho que era Fugindo do Burocratês, acho que era esse nome, que mencionava esse movimento Linguagem Simples. E um projeto do governo de São Paulo, do governo estadual paulista, numa área de governo aberto. Então, dentro de um projeto grande de governo aberto, que tinha a ver com... Ela gesticula com as mãos. Maturidade de dados. Foi um programa de intercâmbio feito junto com o Reino Unido. E, por conta da experiência do Reino Unido, com digitalização, com informação pública, no âmbito desse programa, que era um programa que não tinha a ver com linguagem, tinha muito mais a ver com preparação, era muito mais de TI do que de linguagem, os britânicos recomendaram, olha, vocês têm que fazer alguma coisa na área de linguagem para facilitar, porque não adianta só você digitalizar o processo, mas você tem que fazer uma atualização da linguagem também. E esse programa, então, tinha uma cartilha, um manual muito bom de orientações, mas que ele se perdeu ali no projeto. Então, para te dar uma ideia, em 2016, tinha tido esses dois casos, né? O caso do governo federal, pontualmente, e o governo estadual de São Paulo. Então houve uma evolução até considerada rapidíssima, porque nós, passados 8 anos, rapidíssimo. Hoje me parece que há uma adesão, um empenho enorme. O Poder Judiciário comprou essa ideia, o Poder Legislativo, que a Câmara dos Deputados também está participando desse projeto, acredito que o Senado Federal puxando as casas legislativas. Isso, então, parece que contaminou em rápido tempo, assim? Sim. Eu tenho muita alegria de ter contribuído com a minha pesquisa, com aquele lançamento, porque quando eu fui fazer a minha monografia de conclusão da especialização, eu imaginei assim, não tem bibliografia em português sobre isso. Então, eu vou escrever
de uma maneira que seja também acessível, que não seja só um trabalho acadêmico pesado, né, que nem faria sentido, né, dentro dessa temática, né. E aí acabei lançando o livro. E foi interessante, o lançamento do livro foi em 2018. Então, o lançamento do livro... Heloísa Fischer, educadora e comunicadora. Um evento mesmo de lançamento, eu quero dizer. Reuniu, isso foi em São Paulo, reuniu uma série de pessoas que ali na cidade de São Paulo estava preocupada, pessoas, servidores públicos, de órgãos públicos, né, da prefeitura, e basicamente da prefeitura de São Paulo, que já estavam trabalhando essa temática, mas estavam se sentindo sozinhos. E eu acho também que teve uma contribuição de juntar um pouco os pontos, porque evidentemente a gente tem pesquisa acadêmica no Brasil há muitas décadas, preocupada com simplificação de informação pública. A gente tem profissionais na área, dentro, né, servidores, servidoras, que estão trabalhando com essa preocupação, né, que tem essa missão dentro do órgão. Não, tem que dar uma simplificada, porque, principalmente no atendimento ao cidadão. E acho que esses grupos, né, a Prefeitura de São Paulo não, a Prefeitura de São Paulo estava estruturadamente trabalhando isso quando a gente se conheceu, naquele momento. Mas eu acho que o que foi a minha melhor contribuição foi poder ligar esses pontos todos com essa novidade, digamos assim, do movimento Linguagem Simples. Então, esse processo de amarrar essas pontas, como você falou, foi que acabou criando essa comunidade. Isso. E que ela tem trabalhado bastante, né? Sim, sim. E aí, quando você chega, né, eu costumo brincar que a Linguagem Simples é uma solução nova para um problema muito antigo. Linguagem simples e cidadania. Então, dentro dessa questão de ser uma solução nova, a gente teve uma característica aqui no Brasil que, para mim, na minha visão, é o que faz toda a diferença para esse boom, né, para esse grande... Heloísa Fischer, educadora e comunicadora. Foi uma temática abraçada pelos laboratórios de inovação e gestão pública. A gente tem uma rede de laboratórios no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Judiciário, aqui no Lab Hacker mesmo, né, aqui na Câmara. Os laboratórios compreenderam que a linguagem simples era uma grande inovação. E uma inovação relativamente fácil de você implementar, né? Muito mais fácil de implementar do que outras soluções tecnológicas, por exemplo. Até porque hoje em dia está praticamente tudo na mão no celular, né? Você tem que ter objetividade para poder facilitar que a pessoa leia ou tenha as informações ali num espaço pequeno, até físico pequeno. Sim, eu acho que os laboratórios de inovação, que eles passam a existir em grande parte para apoiar a transformação digital do governo, né, do governo brasileiro, na hora que você falou, quando a transformação digital ocorre, que a gente tem um tablet, mas a maioria da população tem um celular. A gente estava... Que a tela é menor ainda. Exato, né? Menor ainda. Estava conversando com uma colega especialista de linguagem simples no Ceará. Ela estava me falando que eles fizeram uma pesquisa no instituto onde ela trabalha, no Instituto Mirante de Arte e Cultura, que 80% é um instituto cultural que tem editais. 80% das pessoas que se inscrevem em editais leem o edital no celular. Você imagina o gênero... E o edital é um documento imenso, cheio de detalhes. Quem conhece edital sabe, né, que edital é um documento gigantesco, né, que costuma ser, por exemplo, ele não costuma prever uma tela de um celular. Ele costuma ser um PDF que é feito numa colunagem muito maior, com, sei lá, pode ter 20, 30, 40 páginas. Então, na medida em que você sabe que as pessoas usam a sua peça de informação no celular, você tem que adaptar. Porque era um celular. E a transformação digital de governo, ela obrigou uma revisão muito grande da comunicação, porque ela é baseada no autoatendimento do cidadão. A gente, população, antigamente, pedia para alguém da equipe dos serviços públicos resolver o nosso problema. Eu precisava renovar minha carteira de motorista. Eu ia no Detran e procurava marcar. Despachante. Ou então ia pelas outras beiradas, né? O governo digital, ele inibe a corrupção, inclusive, né? Porque você vai direto lá. Mas a premissa é que você vai se virar sozinho. Então, tem que ser muito fácil de entender. Senão, você não vai conseguir. Então, eu acho que isso tem uma implicação direta
sabe, cair a ficha, assim, você fala assim, bem, então a gente tem que mexer na linguagem, porque as pessoas não vão entender. Né? Talvez pela pandemia tenha até acentuado essa necessidade de, já que estamos na linguagem mais direta, né, das pessoas se virarem, se vira e resolve aí no celular, né? Porque não dá para ir consultar alguém. Não, exatamente, não. Ali a pandemia foi um momento de virada para muitas, para a vida em geral, né? Mas eu acho que para a comunicação e para a linguagem simples, né, para a percepção de valor, da necessidade dela. Heloísa Fischer, educadora e comunicadora. Heloísa, eu tenho alguns exemplos aqui que aparecem no seu portal que você tem lá. Sim. Eu queria que você comentasse, por gentileza. Sim, claro. Por favor, vamos ver o primeiro exemplo aqui do que seja... Ao fundo, há um telão. Eles se viram para ele. É a linguagem que estava no documento original e depois. Eu leio antes, você fala do depois. Ótimo. Informamos que, em virtude do regime de teletrabalho determinado como prevenção ao avanço do novo coronavírus, os atendimentos por carta e presencial estão temporariamente suspensos. Nosso atendimento por carta e presencial está suspenso por causa da pandemia. Esse exemplo é um exemplo muito bom, né? Porque mostra que, se você for olhar, todas as informações antes, elas não sumiu nada. Né? Tá tudo escrito aqui, né? Mas traz essa dimensão da concisão. Até visualmente a gente vê, um ocupa 2 linhas curtas, o outro 4 linhas longas. Não, e a gente está vendo grande aqui numa tela, né? A maioria das pessoas, isso aí eu tenho, essa reescrita foi feita por uma aluna minha, né? E é muito interessante porque a gente vê a linguagem simples capacitando muito rápido. Linguagem simples e cidadania. Sabe? Às vezes você fala assim, não, isso aí foi... foi a Heloísa que fez, porque é uma especialista. Não fui eu que fiz esse texto aqui, não. Né? Quem fez o texto foi uma pessoa, uma servidora pública, que aprendeu a técnica. Então, eu acho que a partir do momento em que a pessoa percebe que não precisa daquela prolixidade, porque a prolixidade, em grande parte, ela é desnecessária. E ela não ajuda a pessoa que está lendo, ela atrapalha a pessoa que está lendo. Esse assunto, essa primeira tela foi do período, vamos assim dizer, um pouco mais distante da pandemia. Mas a gente tem um exemplo de agora, Pix. O Pix é seguro? Vamos lá. Todas as transações ocorrerão por meio de mensagens assinadas digitalmente e que trafegam de forma criptografada em uma rede protegida e apartada da internet. A versão original não responde se ele é seguro ou não é seguro, né? O texto depois, a pergunta é, o Pix é seguro? Resposta, sim. Quando você faz um Pix, o envio do dinheiro de um banco para o outro acontece em um local protegido fora da internet. Bem mais fácil de entender, né? É esse o contexto que você trabalha, né? Que, na verdade, você ajuda a disseminar. A linguagem simples preconiza, olha lá eu falando difícil. A linguagem simples estimula esse tipo de linguagem direta, rápida, enxuta. É isso? Exato. E eu também tenho muito orgulho, porque hoje em dia todo mundo sabe o que é Pix. Essa reescrita aí, ela aconteceu quando eu estava contribuindo com o Banco Central, mais ou menos na época... Heloísa Fischer, educadora e comunicadora. William, estava no site aquela primeira pergunta ali, era como estava explicando o que ia ser o Pix, né? O que era o Pix. E quem escreveu a reescrita, também de novo não fui eu, foi uma pessoa, um servidor ou uma servidora, eu não me lembro quem foi, mas era alguém da turma, que estava e falou assim, não, tudo bem, isso aqui é a explicação, sei lá, sabe o caderno do professor e o caderno do aluno? Isso aqui é o caderno do professor, né? Vamos fazer de uma maneira que dê para a pessoa entender. Então você imagina, se hoje em dia isso aqui faz diferença, você imagina no lançamento. Quando era um assunto que ninguém conhecia. Como é que você vai explicar que trafega de forma criptografada em uma rede apartada da internet? O que é apartada? Não é? É o fora da internet, né? Tá certo. 2 exemplos que a gente citou aqui, mas que estão no nosso cotidiano. Você falou que em algum momento a Câmara dos Deputados promoveu um evento. E o que o Legislativo pode ajudar? Em que o Legislativo pode contribuir para o processo da linguagem simples, não só adotando no seu cotidiano, nas suas tarefas, nos seus comunicados, mas o que o poder, enquanto poder legislativo, pode fazer em prol da causa da linguagem simples? Pode fazer muitas coisas, né? Se a gente for pegar só a questão
de como as leis são elaboradas, Heloísa Fischer, elaboração educadora das e leis comunicadora. com o grau de, vou usar de novo o termo prolixidade, né? Uma certa prolixidade, gera um efeito cascata de dificuldade de compreensão. Seria interessante se nas equipes de redação de projetos de lei, né, houvesse uma revisão, não sei se uma revisão, mas uma contribuição de uma perspectiva da linguagem simples. Porque, por exemplo, na Suécia, onde o movimento de linguagem simples é bem tradicional, né, muito maduro, tem mais de 50 anos o programa de linguagem simples, lá no início, nos anos 70, a Suécia contratou uma pessoa de um linguista, para trabalhar no parlamento, para ajudar na elaboração das leis mais fáceis de entender. Então, você vê, isso é uma preocupação, né? É claro, um país muito menor. Imagina se uma pessoa ia dar conta aqui, né? E também foi um projeto original. Então, nesse mundo novo que a gente quer construir, é um mundo onde as leis são mais fáceis de entender. Onde, por exemplo, eu não preciso de uma cartilha da Lei Maria da Penha para as mulheres entenderem a Lei Maria da Penha. O sonho é se a lei fosse o que a gente gostaria que as cartilhas resolvam, não é? Fosse autoexplicativa. Autoexplicativa. Porque, assim, a linguagem simples, ela sugere e ela desafia a gente que produz, né? Todos nós produzimos conteúdo o tempo inteiro, né? A gente tornar com que tudo que a gente Linguagem escreve simples e cidadania. seja compreendido na primeira leitura. Olha que sonho. Se você recebesse um comunicado do seu plano de saúde avisando que teve um aumento e você lesse da primeira vez e você entendesse exatamente o que aconteceu, não é? Então, talvez isso aconteça, porque hoje há uma diferença muito grande, me permita. No setor público, as coisas são um pouco mais empoladas, mas no setor empresarial, como tem muitas vezes uma empresa de publicidade por trás, uma agência, e o pessoal do marketing é muito mais direto, consegue dizer, o seu plano subiu X%. Sim, só que os publicitários, o pessoal do marketing não está trabalhando lá na produção dos comunicados que vão para os beneficiários dos planos, né? Seria maravilhoso se tivesse. Com certeza, a comunicação publicitária é uma comunicação facilitada, porque senão você perde dinheiro se as pessoas não entenderem o que você precisa falar, né? Mas eu acho assim, uma vez que as leis são o que estruturam a nossa sociedade, né? E aí a gente extrapola um pouco, né, também que o gênero textual lei, ele se replica, por exemplo, nas instruções normativas, né? Elas seguem sempre aquela mesma estrutura. E não é raro você acabar vendo alguma coisa que está numa formulação dentro da lei e parar, por exemplo, num SMS para um consumidor. Sei lá, alguma coisa que tem a ver com, né, um consumidor de energia, que vai receber alguma informação e aquela... De acordo com a lei... Isso, e aí vem o copia e cola, não é? Então, assim, na elaboração das leis, poderia ter né, acho que daqui a uns anos, a gente seria um país mais justo, mais igual, com as leis redigidas de uma maneira mais fácil de entender, né? E eu não estou aqui questionando os atributos jurídicos, nada disso, né? Eu estou falando assim, é andar de mãos dadas. E é um movimento que a gente vê no direito, ainda nas bordas, que é da inovação jurídica, que tem a ver também, né, que muitos profissionais de direito finalmente entenderam que as pessoas têm que entender as peças de comunicação jurídica. Então, a gente já vê um movimento que chama legal design, tem esse nome, então direito visual, que se preocupa com isso. Então, assim, a confecção das leis e tem toda a comunicação do processo legislativo, que é um processo extremamente complexo de ser compreendido, porque a gente, né, o processo legislativo olha que eu venho trabalhando nessa área há alguns anos, né? Eu ainda tenho dificuldade de entender o que é o projeto, entender o processo, não é o que está escrito sobre, não, né? Então, você tem todo um desafio... Há uma brincadeira, me permita aqui, que se as pessoas entendessem como são feitas as leis, facilitaria muito. O processo é complexo até para a gente que está aqui dentro. Então, a gente muitas vezes pensa só no público usuário final, população genérica heterogênea,
mas essa facilitação, ela facilita, ela agiliza todos os processos internos também. Não é à toa que o Poder Judiciário... Heloísa Fischer, educadora e comunicadora. É o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. Porque o próprio processo atrasa quando é privilegiada essa linguagem desnecessariamente empolada, extensa. Então, eu acho assim... falar difícil, né? E nesse sentido, o ministro Luiz Roberto Barroso, desde que assumiu, no momento em que assumiu o STF, tomou como eixo da gestão dele, que era a questão da comunicação, né, porque ele sempre foi um crítico muito vocal desse barroquismo, nessa desnecessária... Firula, eu ia usar essa palavra, já que você me permitiu, firula, né? Mas eu acho que dentro das casas legislativas tem a questão dessa comunicação com o cidadão. O que está acontecendo, não é? O que acontece? Você fala assim, não, vou entrar aqui e vou ler aqui. Quais foram as últimas tramitações desse processo? Na hora que a gente vai ler quais são as últimas tramitações do processo, em grande maneira... O que é tramitação? E simples, né? É o caminho que o processo faz dentro da Casa Legislativa. A gente acaba usando... Exatamente. Desculpa a brincadeira, mas não, a gente tem que prestar atenção. No jargão daqui da casa. Estou aqui na casa, olha aqui, eu fui contagiada. Né? Então, essa questão, quando a gente vai ler, né, nós, população, estou interessado em algum assunto que eu quero acompanhar, né? E eu sei que tem um projeto de lei que está sendo discutido com relação a isso. Aquela redação, quando ela foi feita de um ponto linguagem de vista simples e cidadania. A população que vai ler. Ela considera, mas isso não é uma característica só do legislativo. Eu acho que é da psique humana. Quando a gente está escrevendo, a gente começa escrevendo para nós mesmos. A gente está numa bolha, a gente escreve para nós mesmos e para os nossos pares. A gente não necessariamente escreve para quem vai ler. Heloísa Fischer, educadora e comunicadora. Eu preciso fazer uma correção da minha fala. Acabei de cometer um erro de linguagem não simples, vamos dizer assim. Porque tem a linguagem simples e a não simples, é isso? Tem a linguagem convoluta. O Manual de Linguagem Simples da Câmara dos Deputados, maravilhoso. Na sua página 65, diz o seguinte, que é errado chamar aqui a Câmara dos Deputados de casa. Tem que usar Câmara. Eu cometi uma infração. Então, a gente vai aprendendo o tempo todo. Isso. Então, aqui na Câmara, a gente tem um manual, que a gente, pouco a pouco, vai assimilar. Mas, assim, isso para chegar na população, enquanto isso, a população vai conviver e acha engraçado, e eu espero que fique só na graça. Eu queria um comentário seu. Tem um personagem do humor, que é o Rolando Lero, interpretado pelo Rogério Cardoso, na Escolinha do Professor Raimundo, que ele é o clássico que fala difícil, né? E eu fui ler sobre como foi construído o personagem, e eles explicaram o seguinte, que o humor está justamente na incompreensão. A graça do personagem reside justamente na diferença entre a pretensão de inteligência e a dificuldade de se fazer entender. A gente tem que fugir dos Rolando Leros, não é? Com certeza, com certeza. Eu acho que essa perspectiva, né, do que o empolado, tô aqui. Tem, inclusive, não sei se tem essa ferramenta ainda. Heloísa Fischer, educadora e comunicadora. O Lero Generator. Então, gerando, você aperta um botão lá e gera qualquer coisa, não é? E não quer dizer nada aquilo. É só um amontoado de palavras. Então, eu acho que essa mudança de chave, de entender que esse tipo de... privilegiar esse tipo de postura na verdade, você exacerbar, você intensificar a exclusão. Porque, em grande parte aqui no Brasil, a gente tem, né, aquela coisa, falar difícil é falar bonito, né? Tem essa questão, assim, de uma valorização da erudição e uma diminuição do simples, não é? E, felizmente, eu acho para mim, eu tenho para mim que isso é um reflexo de uma desigualdade estrutural que a gente tem no país e que a linguagem, ela pode ser um marco de separação, de distinção, de poder, não é? Então, eu acho que é importante que a gente vá amadurecendo para considerar que
os Rolando Leros da vida, né, na verdade, estão fazendo um desserviço à cidadania. Porque é uma barreira, a linguagem não tem que ser barreira. E o que você me fala de uma barreira chamada anglicismo? Para que o telespectador entenda, anglicismo é aquela palavra que veio do inglês, que no inglês tem um significado e a gente importou, só que importou a palavra do jeito que ela veio. Deletar, fazer uma call, coaching, upgrade, deadline. O que você acha desse sintoma contaminante na nossa língua do dia a dia? É difícil, né? Essa questão seria uma coisa assim meio corporativez, né? Porque a área corporativa privilegia muito o anglicismo. Porque, de fato, muita coisa, né? Acho que isso reflete um lugar meio periférico que a gente insiste em ocupar. Porque se você vai ver, por exemplo, na França, quando começaram, né? Quando começaram os computadores pessoais, eu estava lá já faz muito tempo, mas quando começaram os computadores pessoais, que é computador, computador. Os franceses falaram, não. Aqui é ordinateur. Que é a gente tem uma palavra... Exatamente. Né? A gente tem uma palavra que a gente quer usar aqui. Né? O mouse, que a gente usou durante, né, e continua usando, né, eles têm um outro nome que é meio rato. É rato. É meio rato. Em Portugal, no português de Portugal, o mouse rato também, não é? rato. Então, você vê, eu acho que esse tipo de resistência linguística é falar assim, não, peraí, não é nem de resistência, eu acho que é de valorização. Né? Você fala assim, não, peraí, mas para que eu vou repetir isso? Se eu tenho uma palavra em português... Heloísa Fischer, educadora e comunicadora. Muito, né? Que eu acho que é meio que um neologismo, que é o tal do endereçar. Eu quero endereçar esse assunto. Isso vem do inglês address. Né? Endereçar não. Linguagem simples e cidadania. Deixa eu atacar esse assunto, deixa eu enfrentar esse assunto. Endereçar em português é você endereçar uma carta, né? Ou vou te cancelar. Vou te cancelar, aí, enfim, tem uma pesquisa muito interessante né, que o cancelar é uma coisa mais genérica, cultural, mas me vem à mente aqui agora uma pesquisa muito interessante feita pela plataforma LinkedIn, rede profissional social, e aquele aplicativo de ensino de idiomas que chama Duolingo. Então, LinkedIn e Duolingo fizeram uma pesquisa em 8 países para tentar identificar quais são os termos desse corporativez, quais são esse call, né? Fazer uma call, né? Para o telespectador entender, fazer o call é usar o telefone e ligar pelo fazer telefone. Uma ligação. Fazer uma ligação. Uma ligação. É ligação. Por que é call? Né? Mas, enfim, vem dessa cultura que é uma questão, você fala, tem uma matriz. Eu já tive a oportunidade, ao longo da minha carreira, de trabalhar em empresa multinacional. Então, de fato, você fala matriz, fala inglês. E aí você acaba adaptando isso tudo, né? Mas o que eu achei interessante da pesquisa do LinkedIn é que eles resolveram, em 8 países, verificar quais eram essas palavras, esse jargão corporativo que é mais usado e qual é que gera mais confusão, porque as pessoas não sabem o que é, tipo call, não é? E eu achei interessante que no Brasil, a palavra que deu mais, como sendo a mais usada, isso é pesquisa daquelas pesquisas feitas com rigor estatístico, né? Deu feedback. E a palavra que gera mais confusão, porque as pessoas não sabem o que significa, feedback. A própria. A própria. Então você vê, gente... E o que é feedback? Explica para o telespectador. Feedback é quando você vai dar... Eu uso assim, é um retorno, né? Deixa eu te dar aqui a minha opinião a respeito disso. Deixa eu te dar aqui uma resposta, um retorno. E o tal do termo Heloísa feedback, Fischer, educadora e comunicadora. Eu nunca mais usei feedback quando eu estou falando com as pessoas. Porque você fala assim, não, mas poxa, feedback é uma coisa que todo mundo sabe o que é, né? Não, claro que não sabe. Isso é maldição do conhecimento. Você falou da plataforma LinkedIn, que é uma plataforma para quem procura emprego, de formação profissional. E eu queria aproveitar e falar disso. Quais são os profissionais que você acha que precisam, daqui por diante, prestarem atenção nessa questão da linguagem simples? Advogados, jornalistas como você e eu, quem são os profissionais, ou há mercado para isso? Como é que está isso? Você tem uma ideia do que pode ser de oferta até de empregos futuros? Sim, eu tenho. Eu penso muito nisso, William. Do ponto de vista, assim, de a aplicação da linguagem simples, eu sempre, já há muitos anos eu defendo isso,
eu vislumbro a linguagem simples como pelo menos uma matéria, uma disciplina eletiva que possa estar disponível para qualquer formação superior. Porque, claro, as pessoas que estão na área de direito, quem está na área de comunicação, é evidente que a palavra é o nosso instrumento. Mas, assim, a mesma coisa ocorre com uma pessoa que estuda nutrição, ou se você estuda matemática, você vai ter que fazer produção textual, não é? E vai ser relevante para você. Então, assim, do ponto de vista de aplicabilidade da linguagem simples, ela é realmente muito geral. Agora, do ponto de vista de uma prática profissional, eu digo para você que é um mercado em expansão. Eu converso com amigos e amigas que vêm do jornalismo, né, que o mercado do jornalismo, por exemplo, é um mercado que mudou muito nos últimos anos. Na publicidade também mudou muito, teve retração, né? E quem vem da área de jornalismo... Heloísa Fischer, educadora e comunicadora. Um pré-treinamento, já vem com esse treinamento para escrever com concisão, com objetividade, para considerar a pessoa que vai ler. Então, eu acho que é o tipo de profissional que é o profissional que está quase pronto para começar a usar a linguagem simples, precisa só conhecer a técnica, que não precisa de sensibilização nem nada, né? Quem trabalha com revisão textual também. Revisores de texto também já tem essa vantagem. Agora, a gente está vendo no mercado de trabalho, de uma maneira geral, uma demanda por comunicação clara. Acho que um exemplo disso, pensando nas carreiras públicas, o recente, aquele concurso que foi chamado de Enem dos concursos, que foi o CNU, acho que era CNU, né, que era o nome dessa prova, Concurso Nacional Unificado, se não me engano, né? Caiu uma questão de linguagem simples. Foi? De política de linguagem simples. Era uma questão que falava, o gestor de uma cidade precisa fazer isso. Era para linkar, era para se linkar, não, era para se relacionar, né? Era para fazer uma referência, era para fazer, olha o anglicismo. Linguagem simples e cidadania. Era para fazer uma referência à lei de governo digital. Que a lei de governo digital fala, olha, a informação tem que ser fácil de entender. Quando eu vi isso na prova do Enem, dos concursos, eu falei, está consolidando dentro da carreira pública, das carreiras públicas, não é? Agora, você mencionou a área de direito. A área de direito cada vez mais demanda, e a gente vê porque o Poder Judiciário está exigindo linguagem simples. O Poder Judiciário, na hora que ele lança, como lançou o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, e mobiliza de uma maneira que mobilizou ao longo do ano de 2024. Os 92 tribunais brasileiros, para você ter uma ideia, foi lançado, foi concedido um selo de linguagem simples para tribunais e houve 750 inscrições de projetos. É muito projeto. Ou seja, muita gente interessada em fazer alguma coisa. Tribunais que já estão trabalhando em linguagem simples. De trabalhos já estão acontecendo, não é nem de ideias. Não, era que já está acontecendo para receber o selo. Ah, sim. Então, você imagina, se 750 inscrições, quantos outros projetos em andamento estão? Então, na hora que o Poder Judiciário, que é um grande ordenador, né, do mercado judicial-jurídico, né, do setor jurídico-judicial, na hora que o Poder Judiciário fala, tem que ser fácil de entender. Na hora que pesquisas recentes, de 2021, 2022, mostravam que juízes federais e juízes estaduais, 90 e tantos % dos juízes pedem redação clara e objetiva de quem escreve as petições, a gente está falando de uma mudança muito grande na carreira do direito, né? Então, eu acho que é uma questão de tempo. 5 anos, 10 anos, 15 anos. O processo é muito novo, né, Luiz? É. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no Ponto de Vista. Esse assunto rende muito mais, ótimo. A conversa rendeu. Mas, assim, um desejo do seu trabalho de ponto de vista. O que você almeja? Assim, eu gostaria muito que, em relação à linguagem simples. Eu sonho com o momento em que você falar para alguém que escrever em linguagem simples é positivo, a pessoa não achar que o simples é simplório e o simples é simplista. Eu sonho com o momento em que a gente vai finalmente valorizar o simples e não trazer a ele uma conotação negativa. Que as pessoas elas almejem essa simplicidade na hora que elas estão transmitindo uma informação que é de interesse coletivo, que é de interesse público e que não questionem, não fiquem... Ai, será? Eu sonho muito com esse momento, William, em que a gente vai ter uma consciência do valor da simplicidade na comunicação. Heloísa, muitíssimo obrigado por sua participação no Ponto de Vista. Eu que agradeço.
Eu recebi aqui no Ponto de Vista a educadora e comunicadora Heloísa Fischer, que tratou sobre linguagem simples. Para rever e compartilhar esta entrevista, acesse o canal da Câmara no YouTube ou o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Muito obrigado por sua atenção. Créditos na tela. Logo Câmara dos Deputados, Brasília, outubro de 2024, câmara.leg.br.